Externo a minha gratidão, senhor presidente, pastor José Wellington Júnior, senhor presidente de honra, pastor José Wellington Bezerra, em vossos nomes, especialmente saúdo-vos e também a todos os pastores, respectivos pastores presidentes, convencionais, igreja, nesta mesma paz. Queiram tornar os vossos assentos, por favor, enquanto faço menção de reverência aos ministrantes que vieram antes, os que virão depois, aos músicos, às musicistas, que de uma forma tão brilhante têm expressado louvor a Deus. Queridos, quero agradecer ao meu pastor, reverendo José Orivaldo Nunes de Lima, com a sua muito digna esposa, doutora Edivânia Nicásio, e toda a convenção alagoana, ou os seus representantes aqui presentes, da qual eu faço parte com muita honra e orgulho. Eu lembro-me que Moisés, um homem preparado, segundo Estevão, em Atos 7, em toda a ciência, o homem que cursou as melhores faculdades de Mênfis e Hierópolis, e quando Deus o chamou para falar ao seu povo, ele disse: quem sou eu? E nesta noite está na minha retaguarda o meu presidente, o meu pastor, e quando ele está, eu não sei falar. Então eu quero convidar meu pastor, reverendo José Orivaldo, e transmitir a ele esta honra e a continuidade do trabalho. Meu pastor, por favor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, a gentileza, a bondade, a humildade do coração do pastor Genival. Ele faz isso desde tempos antigos, quando nosso saudoso pastor José Antônio era vivo. Ele já fazia isso. Faz parte do seu caráter, da sua índole, da graça que Deus lhe deu. Mas eu vou oferecer um versículo a ele, e eu quero que vocês repitam comigo, por favor. Diga assim: disse Jesus, toma a tua cruz e segue. Queridos, debaixo da bondade e graça de Deus e da bênção do meu pastor, eu quero ler um texto no livro do Gênesis, capítulo 48, os 2 primeiros versículos. A mensagem que está no meu coração é esta: passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes de um substantivo feminino chamado unidade. Unidade, segundo o nosso vocabulário, é ser único, é ser um. Quando nós observamos o valor da unidade e deparamos com alguns contextos bíblicos, ficamos pasmos, pois é a única química que, segundo a Bíblia, faz dar certo mesmo sem Deus.
Quando nós analisamos o capítulo 11 do livro do Gênesis, os irmãos hão de convir que o capítulo 11 do Gênesis retrata o início da evolução científica do ser humano. Quando nós debruçamos sobre o contexto e o texto, nós vamos perceber que a geração de Noé chega ao ápice da ciência em seu tempo. A geração de Noé, composta pelos semitas, jefititas e camitas, viviam em uma unidade tal que o avanço, mesmo sem tecnologia de ponta, os levaram a galgar. O avanço levou a galgar algo que na ótica humana seria impossível na época. A Bíblia diz que eles, como um povo, chegam na planície de Sinear, e quando chegam na planície, mostram a altura do contexto científico que já estavam avançados. A Bíblia diz que eles fizeram uma reunião, uma AGO, uma reunião ordinária, e põe em evidência, em pauta, o projeto. Se nós analisarmos friamente o tamanho, a ousadia arquitetônica daquele projeto, para os tempos que a Bíblia fala, ficamos perplexos, pois o projeto era de formar uma cidade e já conter um arranha-céu que topasse ou alcançasse os céus. Vamos, nos juntemos, fazemos tijolos e o queimemos-los, e fazemos pinches para servir de argamassa. Vejam que a ousadia do projeto era tão grande, porém com um objetivo. O relatório, a ênfase, o objetivo era o próprio homem, para que o nosso nome se engrandeça e nós não nos espalhemos. Se nós observarmos aquela AGO, o homem era o centro, o antropocentrismo estava em evidência. Eles cometeram um erro, não chamaram a Deus, nem no começo, nem para o meio, nem para o fim do projeto. Isso implica dizer que mesmo sem Deus, a unidade lhe deu capacidade a ponto deles iniciar o projeto. Hoje, com toda a tecnologia de ponta que a gente tem, você nunca viu um edifício, um prédio a tocar aos céus, ou uma ótica mais prática às nuvens. Mas o projeto da planície de Sinear era tão ousado que isto já estava em evidência. Então essa unidade chama a atenção de Deus. Os irmãos percebam que no capítulo 11 do Gênesis, Deus vem no singular. Deus desceu para ver o projeto e a sua ousadia. Quando Deus observa o projeto, então dá-se para perceber, dando vida ao texto, que Deus visualiza, Deus observa cada empreendimento e não vê o seu nome nem nas praças, nem dos prédios e nem na torre. O nome dele não estava constando. Então Deus convoca uma reunião urgencial, emergencial, e nesta reunião Deus diz: o povo é um. Veja, o povo é um. O povo fala a mesma língua. O povo tem um projeto arquitetônico como nunca visto. A mente deste povo está avançada. Então, quando Deus diz isso, o que faremos? Aí Deus diz: se nós deixarmos eles concluir o projeto, não vai haver mais restrições para eles. Eles vão continuar fazendo o que deseja, pelo único princípio da unidade. Que faremos?
como o capítulo 33, versículo 4 de Jó, nos diz que o Espírito Santo nos formou, dá um pensamento de pregador. Na reunião, o Espírito Santo diz: deixe comigo. Aí Deus diz: então venham e desçamos. Vejam que já é plural, já é o efeito da GO. Venham e desçamos. Quando Deus desce agora, possivelmente, acreditamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que a unidade atraiu à terra, porém eles não perceberam isso. Então o Espírito Santo faz. Eu já sei o que fazer. Eu vou confundi-los, eu vou separá-los e eu vou espalhá-los. Veja que você vai encontrar estas 3 frases na decisão, no fechamento da pauta de Deus. Então o Espírito Santo toca na língua, retarda a mente do homem e os espalha e os separa. Agora, semitas não entendiam jeftitas e jeftitas não entendiam camitas. O projeto foi embargado, o projeto foi deixado de lado porque não convocaram a presença de Deus. Espalhados foram. Passa-se o tempo, você vem o capítulo 12 do Gênesis. Nos 2 primeiros versículos do Gênesis, os irmãos vão encontrar um ser. Os irmãos vão encontrar 4 verbos diferentes, mas com a mesma semelhança. Há um pronome pessoal. Diz Deus: agora fazer. Diz Deus: vou criar um projeto para trazê-los de volta, para uni-los de novo. Então, para este projeto, precisava Deus usar a unidade. Veja que o projeto Abraão é composto destas 4 conotações do verbo. O verbo eu mostrarei, verbo mostrar, eu farei, fazer, eu abençoarei, abençoar, e eu engrandecerei. Veja que o Deus está na prioridade do projeto igreja. Deus, o eu, pronome pessoal, eu faço, não vou depender de você. Eu abençoo, não dependo do que você ache. Eu sou. Ou seja, o projeto é voltado na unidade família. E família, permita-me, é unidade. Até hoje, alguém olha para o meu filho, 35 anos, ainda o chamo de menino, e dizem: anda do mesmo jeito do pai, fala do mesmo jeito do pai. Então o versículo 4 do Gênesis diz que Abraão partiu, e a partida de Abraão foi com estes 4 viés que Deus é, que Deus chamou, que Deus mostra, que Ele faz. Ou seja, porém, antes dele partir, Deus disse: por meio de você. O homem não é o cabeça, não é o fim. O homem não pense ele que é alguma coisa sem chamar Deus e sem botar Deus. Nós estamos vivendo em um período em que a busca pela fama, a busca e a ganância tem feito superarmos e nos acharmos que somos. Ei, você é só o canal, é por meio. Quem é Ele. Quem mostra é Ele. Quem faz é Ele. Quem engrandece é Ele. Ou seja, Abraão parte. Os irmãos observem que a partir daqui Abraão prioriza Deus. Onde parava, altar. Na crise, altar. Orientação de Deus. Vamos para o capítulo 25 do Gênesis.
Gênesis, a Bíblia diz que vem a interferência humana com o desenvolver do projeto, porque a Bíblia diz que Isaac casa com Rebeca e ambos têm filhos. Vejam que é no ventre de Rebeca uma conturbação, uma gestação conturbada, e ela questiona Deus. Veja que Deus já estava com projeto, é que no teu ventre há duas nações, porém o menor governará sobre o maior. Deus não separa, Deus só diz isso: os meninos nascem. Então, quando os meninos se desenvolvem, você vê Isaac buscando preferência e Rebeca, ou seja, Isaac diz: eu prefiro Esaú. Rebeca dizia: e eu a Jacó. Esta interferência humana no projeto cria uma ruptura familiar. Esta interferência de preterir no projeto cria uma divisão familiar, divisão essa que dá sofrimento. O ódio entra no projeto, a ponto que o desejo de Esaú era matar Jacó. Veja que o projeto inicial não era mais o mesmo. Então Jacó vai às pressas, furtivamente do irmão, para Padã, e passa cerca de 20 anos. Dentre estes 20 anos tem alguns pormenores. Os irmãos observam que já no capítulo 30 o ciúme, a inveja, a disputa e a rivalidade entra no projeto. Vejam que os 10 filhos de Jacó, os 10 primeiros, cresceram vendo e ouvindo a rivalidade de Raquel com Lia. O capítulo 30 começa com inveja, com ciúme e vai continuando com disputas, ou seja, não havia unidade. E o pior, os meninos, a nova geração ia crescendo, vendo aquilo, a disputa, rivalidade, jogo de interesse, troca, dá lá, toma cá. Era isso que os 10 primeiros filhos de Jacó vão vivenciar no dia a dia, a ponto que há esta desilusão e há sofrimento. Você veja que até o capítulo 30, versículo 23, há engano, há disputa. Porém, vem o versículo 24, há paz, há o princípio da unidade, vai brotar no versículo 24 do capítulo 30 do Gênesis, quando Deus lembra de Raquel. Versículo 24 diz que ela engravida, e quando engravida vem José, e quando José nasce, ela diz: o Senhor vai me dar outro filho. Você vai perceber que a paz chega, porque versículo 25, veja que a Bíblia diz que quando Raquel deu à luz, Jacó vai a Labão e diz: é hora de eu voltar para a terra dos meus pais. Então José, ele não cresceu em um ambiente de disputa até aqui. A primeira experiência de José é no capítulo 32. Por quê? Porque agora, capítulo 32, Deus diz a Jacó: é hora, quando a paz chega, é hora. Deus vem de voltar para a terra de seus pais e de sua parentela. Era Deus dizendo: o projeto só vai andar se tiver reconciliação. O projeto só vai fruir
se tiver unidade. A primeira experiência de José como homem, pastor Roberto, foi no val de Jaboque. A Bíblia diz que o medo se apodera de Jacó no território de Peniel. Então ele, antes do Jaboque, passa os animais, passa o povo, passa a família. No início da noite ele não vai junto. Então, partindo do pressuposto bíblico, ele vai ficar no Jaboque. Dá-se-nos a entender que é a primeira experiência de José. Dá 9 horas da noite, dá para perceber José dizendo: mamãe, cadê papai? Está orando, está no Jaboque, está lutando com Deus. Da meia-noite, nada de Jacó. A Bíblia diz que a noite inteira Jacó estava na oração. A primeira experiência de José, pastor Silas, Paula, quem reverencio, foi a oração. A segunda experiência de José com Jacó foi reconciliação. A Bíblia diz que o medo apoderou-se de Jacó a ponto dele abrir mão de valores exorbitantes para mandar para Esaú o preço da reconciliação: jumento, cabras, ovelhas e bois, além de dividir os grupos. E Deus disse que era com ele. Porém, quando Esaú traz a notícia pelos servos de Jacó, Esaú está vindo com 400 homens. Jacó temeu, dividiu os grupos. Jacó era detentor do direito legal pela primogenitura, porque Esaú havia vendido com juramento. Então agora ele não usufrui do direito que ele tinha. Quando ele se aproxima de Esaú, ele não chega com o peito para frente. José viu isso. Ele chega com a cara no chão, se dobrando, chamando o irmão de meu senhor. Não ousou nem chamá-lo de irmão. A atitude de Jacó desmanchou Esaú. A atitude de Jacó mandou o ódio embora. Quando Esaú viu aquilo, diz a Bíblia, ele corre, abraça Jacó no pescoço, ele beija e eles choram. E a reconciliação é: para que brigar? Para que discutir? É tempo de unidade, é tempo de se abraçar. É tempo de voltarmos a usar o lenço de novo. Isso é sinônimo de Assembleia de Deus. José viu isso. Aí vem a interferência humana. Jacó torna público que amava mais a José do que os outros 10 irmãos nascidos e cresceram em Padã-Arã. Porém, veja o que a Bíblia diz, que José, capítulo 37 do Gênesis, o ódio vem de novo. Os irmãos de José o odiavam. O problema não era o sonho vem depois, só acrescentou. O problema era que José não cresceu em uma geração que rivalizava, em uma geração que brigava por interesse. Ele cresceu na oração e na reconciliação. Veja que os irmãos fizeram tudo para tirar o seu privilégio. Na primeira oportunidade que tiveram, arrancaram de José os seus privilégios, arrancaram de José seus sonhos e jogaram-lhe em uma cisterna. Veja que em nenhum momento você vê José odiando seus irmãos. Silêncio e lágrimas percorria
o seu futuro e a sua vida. Porém, os irmãos vejam que jogaram José esquecido para lá, morreu. Capítulo 37 termina com o culto fúnebre. Fizeram uma reunião fúnebre para celebrar a morte de José. A partir daqui, na terra da promessa, na terra de Canaã, quem falava de José era em memória. O pai falava de José, era em memória. Mas Deus estava preservando, Deus estava cuidando. Olha se você pode para quem está ao teu lado e diz para ele: me faz um favor. Diga para ela, para ele: me faz um favor. A partir desta convenção, se tu encontrar alguém que pensava que eu tinha morrido, que tinha Deus me esquecido, e quando lembrava de mim era em memória, dá um recado a ele: Deus me preservou em vida e ele vai ter que me ver. Em memória. 13 anos, pastor Zé Wellington, em memória. Se participarmos dos 7 anos de adversidade, de bonança, 20 anos em memória. Morreu. A lápide já está lá. Vem a fome. A fome anda pelo mundo e chega em Canaã. Aleluia. E agora vão os 10. Os 10 vão para o Egito. Quando chega no Egito, não conhecem José, não reconhecem. Só lembravam em memória. Deus o leva primeiro-ministro, o homem que dominava o mundo. Ele tinha o poder para desabafar, mas silêncio e lágrimas. Tem hora que o silêncio e o gemido com lágrimas fala mais do que as palavras. Ele trabalha a partir daqui para uni-los. Veja que a síntese, o resumo diz que quando ele se revela, ele não transmite ameaça. Eu sou José, diga-me como está o meu velho pai. O que é que ele faz? Ele agora tinha tudo para revidar, mas não. Ele vai a Faraó e pede permissão para unir o projeto. Agora o projeto vem, 70 almas para a terra de Gósen. Agora está distante de Mênfis, capital egípcia do Império Antigo, aproximadamente 160 quilômetros. Na terra do Egito estava os 11 agora irmãos e o pai e José em uma terra só. Eles agora estavam unidos, e agora o projeto tinha tudo para caminhar. Era Deus no começo, era Deus no meio e Deus no fim. Deus era com ele. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Capítulo 48. A notícia vem de Gósen para Mênfis e chega nos ouvidos de José.
Jacó, teu pai, está doente e é grave. José já tinha 2 filhos. Manassés, esquecido foi o meu passado, e Efraim, Deus me fez prosperar. Agora José sabia que o direito da bênção era de Manassés, legalmente, pela primogenitura. Quando a notícia vem e era grave, ele não vai só, ele leva os 2. Quando ele chega e gozem, antes de chegar já disseram o pai: olha a honra, teu filho José está vindo. Jacó já não levantava há muito tempo, há muitos dias. Ele se esforça e levanta da cama. E quando José chega, em síntese, que entra na casa, entra no quarto, e Jacó diz: meus filhos, quem são estes? São meus filhos, pai, e eu trouxe para o Senhor os abençoar. Ele não leva um, ele leva os 2. Qual que é que eu abençoo, meu filho? Os 2, pai. Unidade é o segredo, é a unidade. Fortalecendo a unidade. Jacó cruza as mãos, mas diferente de Isaac, no capítulo 26 do Gênesis a 27, Isaac abençoou só um e disse que não tinha bênção para o outro, nenhuma bênção eu tenho mais. Agora Jacó cruza os braços, abençoa Efraim com a bênção maior, mas não despreza Manassés. Os 2 saem abençoados da casa do vovô. Você não vê Manassés odiando a Efraim. Ele não foi criado em Padarã, foi criado na igreja. Sai abençoados. Passa o tempo, vem as 12 tribos. Mas antes vamos observar capítulo 48, vem o 49 do Gênesis. Capítulo 49, Jacó convoca uma reunião ordinária, e vem todos os 12 pastores e os seus respectivos campos. Jacó vai escolher o seu sucessor antes de morrer. A reunião é para isso. Veja que ele começa por Rubens, pé do direito, Simeão, Levi, pé do direito, Judá é o único que se compara com José. Os 2 ganham 5 versículos do capítulo 49, mas no capítulo 49, versículo 22, ele vai separar o seu sucessor. Ele diz: José, tu és um ramo frutífero à beira de fontes de água. Ramo não é a raiz, ramo não é o começo, nem é o fim, mas é a continuidade. A raiz é Deus. Você vai ser separado a presidente. Ai! Versículo 26, olha que coisa linda do capítulo 49. Ele diz: as bênçãos do teu pai
vai exceder as bênçãos dos meus pais, porque a bênção de Deus descerá sobre a tua cabeça através do montes eterno. José, você está sendo tirado, escolhido, separado dentre os seus irmãos. José, naquela GO, se torna pastor presidente. Ninguém abriu chapa, ninguém revalidou, ninguém questionou o direito era de Rubens. Caladinho. Capítulo 50. Zedequias. Jacó morre, mas separou o seu sucessor antes de morrer, para não dar briga. Ele separa José, capítulo 50. 30 dias embalsamando Jacó, 70 dias de lágrimas. Vai a Faraó, tenho que voltar à terra do meu pai para o sepultar. Foi um pedido seu. Veja que enquanto o corpo de Jacó estava velado, não tinha reunião paralela. 30 dias embalsamando, 40 dias. Os egípcios choraram 70 dias. Mas a viagem e a volta. Capítulo 50, versículo 14. Quando Jacó foi enterrado, aí os 10 convocaram uma AGE. Sem o presidente, estava em Mênfis. E a pauta era: agora estamos fritos. Papai morreu. E com certeza José vai descontar o que a gente fez com ele. Pastor Neemias, ele vai descontar. Aí mandaram mensagem para José em Mênfis. Olha a articulação. José, teu pai nos pediu antes de morrer para te dizer: perdoa-nos, perdoa os teus irmãos. José recebe a mensagem, só chora, não tem resposta. O versículo seguinte diz que a mensagem não vem resposta. Agora eles vão ter que ir a Mênfis. Olha para quem está ao teu lado e diga: o WhatsApp não vai importar, mensagem de Instagram não vai resolver. Você vai ter que ir, filho. A onda hoje é pelo WhatsApp. Me perdoa, irmão. Não, você vai ter que ir. Vai ter que abraçar, vai ter que chorar, vai ter que ouvir. Eles vão para Mênfis. Chegam agora os 10. José, perdoa o que fizemos contigo. José diz: é verdade, vocês me fizeram sofrer, mas eu não estou no lugar de Deus. Ele me enviou na frente. Os meus pastores me ensinam: quer conhecer o homem, dê poder a ele. José era presidente da igreja e primeiro-ministro de Faraó. Você não vai conhecer ele no sofrimento, vai conhecer ele aqui. Porventura estou eu no lugar de Deus? Fiquem tranquilos, porque eu sei que Deus me enviou na
frente para salvar muitas vidas. E enquanto eu viver, vou cuidar de vocês, dos seus filhos, e os abraçou amavelmente. Para que tanta rivalidade? Sem unidade não há fortalecimento de nenhum outro dom. A união agora vem. O ódio é deixado para trás. Eles morrem. Vem as tribos. Agora olha que coisa linda. Conta para mim, por favor. Rúben, 1, Simeão, 2, Levi, 3, Judá, 4, Zebulon, 5, Naftali, 6, Assé, 7, Isacar, 8, Dan, 9. Quem é a 10ª? Sendo a 11ª tribo não está individual. Na 11ª tribo dos 2, Deus fez um. A 11ª tribo não é José, é Manassés e Efraim. É Manassés, é Efraim, é meio a meio. Os 2 formam um. Ou seja, nesse reino não tem individualidade. É a mesma altura, é a mesma medida, é meio a meio. Meio a meio. Jacó pôs a mão direita na mão da cabeça de Efraim. Salomão erra lá na frente. Israel é dividido. Efraim vai a melhor parte, 10 tribos, representando José. Judá não aparece, ou melhor, Manassés. Efraim cresce e se corrompe. Aí vem Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Aí Deus lamenta e diz: como o meu povo se corrompeu. Será que em Gileade não havia bálsamo? Será que em Gileade não havia médico? Será que em Gileade não estava cura? Quem era Gileade? Filho de Maqui, neto pastor Elia de Manassés. Ou seja, Efraim cresceu, mas o segredo estava em Manassés. Olha para quem está ao teu lado com todo carinho, permita-me, pastor, e diga para ele: cresça, meu irmão. Mas fala forma de pode crescer, mas não se esqueça que você vai precisar de mim. A cura, o bálsamo, a saúde estava em Manassés. Quer saber o que é unidade? Coma um purê de batata. O purê de batata, quando vai ser feito, ali não vão só as perfeitas. Tem batata pequena, tem grande. Mas quando ele está pronto, você não vê o cargo, você não vê a posição, você vê uma unidade. O gosto está na unidade. Vai, corrupção em Judá, corrupção em Efraim. Vão divididos para o cativeiro. O projeto leva um tombo que quase funila-se. Se Deus não tivesse nele, quem olhava dizia: acabou, 70 anos, faliu. Aí Deus vai trazer de volta. Quando Deus vai trazer de volta, primeira coisa, Ezequiel corta um pedaço de madeira e escreve nele: Efraim por José e a casa de José. Pega outro e escreve 37:15, Judá por Judá e toda a casa de Judá. E gruda um no outro e vai andando na rua, na beira do rio, com um pedaço
pedaço de madeira só. Quando te perguntarem o que quer dizer isso, você vai dizer: assim diz o Senhor, agora é uma só madeira, é um só nas minhas mãos, não há mais individualidade, é uma madeira só. Voltam unidos, mas a ira norte e sul não acaba. O tempo passa, aí vem Jesus, e Jesus veio para unir Israel, como as galinhas juntam os seus pintinhos debaixo das suas asas. Junta os maiores sermão de Jesus, era unidade, era amor. Ele vai em Samaria, ele vai nos terrenos árabes, ele vai em Sírio-Fenícias para unir, mas Israel não quis. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz que Israel rejeitou a justiça de Deus e não teria desculpa. Capítulo 11 aos Romanos, versículo 25, disse Paulo aos gentios: eu tenho um segredo para contar a vocês, é que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrar, para a igreja entrar no projeto, para a igreja entrar. Tenham cuidado para não fazer o que Israel fez. Jesus vai se despedir. João 14, Jesus diz: não é opção, é mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: amai uns aos outros como eu amei vocês. Só assim o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Ele não fala de igreja maior, ele não fala de campo menor, ele não fala de pregar bonito, ele não fala de arrebentar com louvor. Ele diz: o segredo está no amor, no amor, no amor, na união. Vem a cruz, é crucificado. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que agora, por meio da cruz, não há mais diferença entre judeus e gentios, porque dos dois Deus fez um só. Ele diz o seguinte: olha o que é que ele diz, que pela a cruz toda inimizade foi quebrada, toda inimizade foi quebrada pela cruz. É uma madeira só. Cante bonito, pregue bonito, dirige igreja grande, pequena, evangelize, mas não saia da madeira. É uma madeira só. Ele vai aos céus, reunião condecorada. Atos 2 não é só simbolismo. Ato 2 é um reverso. No Gênesis 11, Jesus senta à direita do Pai e ele diz: Pai, eu disse a eles que ia te rogar. Rogar é mesmo que a resposta seja não, eu vou continuar pedindo. Eu disse a eles que ia te rogar, que o Senhor ia derramar o seu Espírito para ficar com eles para sempre. Está os três de novo no contexto. Agora olha o que estava acontecendo em Jerusalém. A Bíblia diz que estava a igreja toda reunida em um só lugar. E naqueles dias
estavam habitando em Jerusalém semitas, jefititas e camitas. Estavam cerca de 17 nações debaixo do sol em Jerusalém. Quando o Espírito Santo desce na igreja, foram vistos línguas repartidas como que de fogo, e eles falavam. Os semitas que estavam fora, os jefititas, os camitas gritavam: o que é que está acontecendo? Nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua. Lá em Gênesis confundiu, lá em Gênesis separou, lá em Gênesis espalhou, em Atos ele une, ele enche, ele une, ele enche, e agora é uma língua só. Levante a mão e diga: é uma língua só. Se a igreja unir, ninguém vai deter, é uma língua só. A igreja primitiva começa com estes pilares: oração, união, fraternidade. Atos 4 diz que quem se convertia era o coração e a alma de todo. Era tudo comum entre eles, não tinha maior, não tinha menor. Tertuliano diz, um dos primeiros escritores, que o povo de fora via e diziam: vedes como eles se amam entre si, a ponto de estarem dando a própria vida um pelo outro. Ou seja, a igreja primitiva começa com unidade. E olhe, precisamos fortalecer a unidade, porque a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou, não vai ser diferente. Olha os nossos pais. Os nossos pais não falavam bonito. Com todo respeito, senhor presidente, são 3 dias de oração e meditação. É tempo daqueles pastores que não mandam mais na convenção, nas AGOs, voltar a ouvir a dizer: na plenária tem profeta, na plenária tem línguas estranhas, na plenária Jesus tem prioridade, e não é tanto relatório para engrandecer o homem. Na plenária tem a presença, no culto à noite Jesus batiza. Eles precisam voltar, precisamos voltar ao princípio. Não há fortalecimento dos dois sem a unidade. É a única química. Precisamos voltar a ver os nossos crentes sendo carregados nos ombros. Falou-se muito lindo, parabéns, da nossa querida Ari. E me veja a memória que não precisava pregador renomado, nem cantor. No hino da Ari, para Jesus batizar. Nos hinos da Arara, para Jesus curava como os testemunhos. E em cada banca era 2 lenços encharcados de lágrimas, e os crentes se abraçando, se beijando e chorando. Era unidade.
Ei, é tempo de voltar às AGEs. É tempo de voltar às AGEs. Busque fortalecer os dons espirituais. Hey, the lights of Igi, and I'm like the rise away, and I'm like such show, yea, righteous of a regard. And I pray a sage, I got a show. Estou eu tocando no altar e estou renovando vidas e espalhando unção, renova e glória sobre a minha igreja. Se você puder, olha para esse crente que está ao teu lado e depois dessa AGO, fala com vida, diz para ele: depois dessa AGO, eu vou sair te amando mais em Cristo Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus.